graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma alegria para mim estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu convido você que está aqui a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Essa é o segundo sermão da nossa pequena série que estamos fazendo de todo o coração, fidelidade em tempos de dúvida. O tema de hoje é exercita-te na piedade, a prática da piedade como meio de santificação. 1 Timóteo capítulo 4, nós leremos do verso 6 ao verso 10. Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante da tua palavra e pedimos ao Senhor que, por meio do teu Santo Espírito, o Senhor nos venha a conduzir nossos corações e nossas mentes para compreender a tua palavra, que possamos sair daqui edificados, Senhor, pelo teu Santo Espírito, pela proclamação do teu Santo Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, em minha última mensagem, eu falei um pouco sobre o meu serviço na Marinha do Brasil, que eu tirava há 13 anos atrás. Um serviço na guarda de 24 horas. Era um serviço que exigia muito do meu condicionamento físico e também do meu do condicionamento mental. Por quê? Primeiramente porque eu ficava com colete, armamento pesado, capacete, e tudo isso trazia uma certa fadiga para o corpo, e também mental, porque eu precisava estar atento a tudo o tempo todo. Então isso trazia também uma canseira mental. Eu literalmente tinha que estar vigilante. E para piorar um pouquinho, esse serviço ele era realizado a cada 3 dias, ou seja, a cada 3 dias eu tirava um serviço de 24 horas. E às vezes, quando a escala apertava um pouquinho, a cada 2 dias eu tirava esse serviço. Até que eu tive uma brilhante ideia: vou me matricular em um curso. Essa foi a forma que eu encontrei de escapar um pouquinho desse serviço. Então, eu me matriculei num curso que se chamava Sobremar. Sobrevivência no mar. Um curso de uma semana, onde tínhamos a semana toda de teoria e o fim da semana, no final da semana, nós tínhamos a prática. E eu vou ser honesto para os irmãos, eu não pensei muito como que seria essa prática, porque eu queria mesmo era escapar desse serviço durante uma semana. E eu vou ser honesto para os irmãos, eu não imaginava que seria tão terrível este curso. Não era para ser uma surpresa, mas para mim foi. E nós estávamos fazendo o curso ali na Avenida Brasil, na Parada de Lucas, um bairro muito lindo ali, se você já conheceu. Ali tem uma UEM da Marinha que só dá cursos militares. Então, nós saímos dali de madrugada, sem café da manhã, e colocamos todos os nossos equipamentos no caminhão. Depois, nós fomos até Marambaia, descarregamos o nosso caminhão, e ali nós pegaríamos uma embarcação até a Ilha dos Fuzileiros. Ah, e ali o que aconteceu era algo que eu não esperava. Já era próximo do meio-dia,
nós tínhamos tirado todas aquelas coisas da embarcação e colocado na ilha. Então eu pensei, ufa, acho que agora a gente deve almoçar, né? Mas que ingênuo. Agora era a hora do ralo, era a hora da prática. E eu passei a semana toda aprendendo a sobreviver no mar. Então agora estávamos na hora de colocar em prática o aprendizado. E, irmãos, assim também é o exercício da piedade. Não é somente a obtenção de um conhecimento teórico sobre a fé cristã, mas a prática desse conhecimento. E o verso 6 que nós acabamos de ler, Paulo ele inicia falando com Timóteo da seguinte maneira: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus. Pergunta: expondo o quê? Para compreendermos essa seção, vamos voltar ao início do capítulo 4. Paulo, ele alerta Timóteo nos versos 1, 2 e 3 contra o falso ensino dentro da igreja. Paulo diz que por meio do Espírito somos ensinados que nos últimos dias alguns se apostatariam da fé por causa de espíritos enganadores e ensinos de demônios. Essa profecia, dada por meio do Espírito de Deus, foi ensinada pelo próprio Jesus em Mateus 24 e Marcos 13. Também é mencionada por Paulo, João, Pedro em suas cartas. E uma das características desse falso ensino é dizer que nem tudo que Deus criou é bom. E aqui Paulo menciona a proibição de casamento e a abstinência de certos alimentos como ensino desses espíritos enganadores. E já ressalta que essas coisas foram criadas por Deus para serem recebidas com ações de graças, ou seja, elas requerem de nós que reconheçamos que são boas dádivas de Deus aos homens, tanto para os fiéis, os crentes, quanto para todos aqueles que reconhecem que vêm de Deus. E Paulo vai dizer no verso 4 e 5: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Logo, meus irmãos, no verso 6, Paulo exorta Timóteo com um tom de conselho que ele, Timóteo, serás um bom ministro de Cristo se ensinar, alertar, informar os irmãos na fé para tomarem cuidado com esses falsos ensinos e para ele se alimentar da boa doutrina que lhe foi ensinado. No verso 7, Paulo diz a Timóteo: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Em outras palavras, não misture as fábulas com a palavra da fé, porque essas fábulas rejeitam a revelação de Deus, distorcem aquilo que Deus criou como bom e impõem por meio de obras a religião. Em contrapartida, Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. O primeiro ponto é que o exercício da piedade, ele é o oposto das fábulas profanas. O seu alicerce não é a revelação de espíritos enganadores e ensino de demônios, mas a verdadeira religião, baseada na revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo. E para entender melhor esse conceito, eu gostaria de voltar até o capítulo 3, verso 16, que diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Os estudiosos, eles concordam que esse hino é algum tipo de credo ou parte de um credo primitivo que resume muito bem o ministério de Jesus Cristo, sua vinda a este mundo, seu ministério terreno aprovado por Deus, sua morte e manifestação entre os homens e sua ressuscitação. Ele ressuscitou o terceiro dia, ele se ascendeu aos céus, ele foi contemplado pelos homens, ele apareceu para os homens. E ele depois veio à ascensão, ele se ascendeu aos céus e foi contemplado por anjos. Isso, meus irmãos, é o resumo do evangelho. Esse credo, ele é um resumo do evangelho, e isso Paulo diz que é o mistério da piedade. Logo,
O exercício da piedade não é o quanto eu me esforço por meio de minhas obras a elevar meu espírito a um padrão de santidade e pureza, mas o quanto eu me humilho diante de Cristo continuamente. Exercita-te na piedade. Ou seja, pense em Cristo e no que ele fez por você e põe em prática. Paulo, no verso 8, ele assemelha a prática da piedade ao exercício físico. A prática da piedade deve ser contínua e persistente. Quem pratica atividade física não vai à academia uma vez por mês, mas mantém uma regularidade nos treinos. E Paulo diz: assim também deve ser a prática na piedade. Porém, os benefícios da atividade física não são tão proveitosas. Elas têm o seu lugar, mas com apenas um valor terreno e temporal. Mas a prática da piedade, não. Ela tem promessa para agora e para o futuro. São promessas temporais e eternas para o crente em Jesus. Nos versos 9 a 10, Paulo ele fecha essa sessão para dizer a Timóteo que tudo o que ele tem dito sobre Jesus é verdadeiro e que o esforço dos apóstolos e cooperadores são de anunciar as verdades do evangelho a todas as pessoas sem distinção. Porque a esperança deles não está a esperança deles está nas promessas do Deus vivo e não necessariamente em seus esforços. E com base nisso, nós podemos aprender algumas coisas sobre esse texto. Primeiro, que se quisermos nos tornar bom ministro de Cristo, precisamos conhecer bem as palavras da fé e da boa doutrina que temos seguido e aprendido. Porque somente assim seremos capacitados a oferecer uma defesa de nossa fé e rejeitar falsos ensinos. Por exemplo, no meu trabalho atualmente, eu vendo tickets de refeição. E apesar de nós estarmos vivendo na era do Pix, né, da pagamento virtual, lá nós ainda recebemos dinheiro, só aceitamos dinheiro em espécie. E pensando em ser zeloso com a questão do recebimento do dinheiro, eu procurei uma pessoa do Banco do Brasil para que ele pudesse me orientar como eu poderia reconhecer algumas notas, principalmente as notas de R$ 100 e de R$ 200 que eu costumo receber. E ali o funcionário do banco ele me mostrou, né, as características, né, ele me explicou as características que eu tinha que observar naquela cédula, naquela nota, para que eu averiguasse que realmente ela é original e verdadeira. Então, eu compreendi e pratico isso para evitar receber notas falsas. E, irmãos, da mesma forma, nós também devemos reconhecer a boa doutrina do Evangelho, da graça de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso conhecer todos os tipos de seitas cristãs para saber qual que é a verdadeira. Eu preciso conhecer a verdadeira. E a partir dela, eu consigo identificar os falsos ensinos, as seitas cristãs. Então, isso é algo que está de acordo com a Escritura. Paulo vai dizer que foi revelado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi pregado pelos apóstolos, ensinado pelos apóstolos, o verdadeiro evangelho. O segundo ponto é que um dos propósitos é comunicar essas verdades aos meus irmãos. Ou seja, se você conhece o evangelho, o bom evangelho, passe adiante. É assim que o texto se inicia, expondo o que? Aos irmãos serás bons ministros de Cristo. E terceiro ponto é que essa difícil tarefa que Paulo chama no verso 6 de alimentado, ele diz que Timóteo deveria se alimentar da palavra de Deus. Ele usa essa terminologia no verso 7 como prática da piedade. E aqui Paulo ele faz um contraste com os alimentos que eram oferecidos a ídolos pelos falsos mestres, com o alimento espiritual, o evangelho, a palavra da verdade, que ele no verso 7 chama de exercício da piedade. Isso significa, meus irmãos, que o exercício da piedade, ele tem dois fins aqui no texto. O primeiro, mencionado no verso 6, que é passar adiante o conhecimento da boa doutrina. E o segundo, no verso 7, que diz: exercita-te
pessoalmente. Isso significa que o outro fim da piedade é nós nos alimentarmos dessas verdades do Evangelho, que foi mostrado resumidamente por Paulo no hino que mencionei no capítulo 3:16. E Paulo ele nos dá duas razões para esse fim: que existem promessas para agora e que existem promessas para o futuro. E nós poderíamos dizer: ótimo, como posso adquiri-las? O grande segredo está no verso 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Isso significa que, reconhecendo pela palavra que tudo que Deus fez é bom, eu declaro essas verdades em ações de graças por meio da oração, entendendo que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essas são as verdadeiras palavras santificadoras de Deus, poderosas para purificar alimentos, casamentos e a nossa alma e corpo. Se nós queremos santificar nosso corpo, nós devemos nos exercitar na piedade regularmente, sabendo que devemos fazer essa conta básica que Paulo nos ensina aqui. Palavra de Deus mais oração é igual a santificação. Com isso, meus irmãos, agora podemos pôr em prática. E eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas que nós podemos exercer. Então, a primeira é meditar nas Escrituras regularmente. Isso deixa nossas mentes cativas à palavra de Deus. Isso também é um bálsamo para nossas almas, pois nos inibe de pecar contra o Senhor, nos ajuda a progredir em santificação e nos protege dos falsos ensinos. Tal como o jargão diz, cabeça vazia, oficina de Satanás. Devemos preencher nossas mentes com Cristo. Segundo, orar é uma excelente prática que nos ajuda a proclamar as verdades de Deus e nossa total dependência dele. Nesse caso, eu queria destacar a oração em público. A oração em público, ela pode transformar vidas que não conhecem o Senhor. E eu gostaria de te encorajar a levantar a sua voz em oração pública todas as vezes que tiver a oportunidade. Seja no seu trabalho, na escola, com familiares ímpios ou em qualquer lugar. Ore, não deixe de orar publicamente. Terceiro, o perfil de um homem piedoso não é o quanto ele pareça ser impecável, mas o quanto ele se sente encorajado de demonstrar suas fraquezas. Se você tem falhado com o Senhor, não se esconda, mas se humilhe na presença do Senhor e dos irmãos. Reconheça que é limitado e fraco, e então o Senhor te fará forte. Quarto, ter a oportunidade de crescer junto com os irmãos é indispensável para uma boa prática da piedade, pois isso nos ensina que somos dependentes um dos outros e que a corrida da santificação não é quem chega primeiro, mas como um barco que todos remam juntos para cumprir os objetivos de Cristo, que é a edificação do corpo da igreja. Por fim, se você está aqui essa noite e sente que sua vida está como que naufragada, não desanime. O Senhor lhe deu boas ferramentas para sobreviver no mar da vida. Lembro-me de quando eu estava aprendendo as táticas de se aquecer na água. Eu não levei muita fé, a verdade é essa. Estávamos em uma piscina no Rio de Janeiro, 40 graus. O instrutor disse para formarmos um círculo, cruzando um braço com o outro, para que nós pudéssemos nos aquecer no frio, bem pertinho, entrelaçado. Então eu pensei, passar frio no Rio de Janeiro? Certeza que não passarei. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi nesse curso. Basta a temperatura da água estar a 20 graus Celsius, que ela é o suficiente para, em poucas horas, nosso corpo entrar em estado de hipotermia. Por isso, não despreze a boa doutrina, o evangelho, porque ele lhe fará falta na hora da prática, da prova. Quando estávamos na água, no meio do mar, a noite toda, eu comecei a bater os dentes. Então, os meus amigos e eu fizemos como o instrutor nos ensinou.
para que nós pudéssemos nos aquecer. Assim também, meus irmãos, em nossa caminhada cristã, nós precisamos de nossos irmãos unidos para aplicar os ensinamentos do Senhor Jesus enquanto estivermos passando por um naufrágio. Por isso, não despreze a boa doutrina, ainda que à primeira vista pareça não ter utilidade. Cedo ou tarde precisaremos dela para nos santificarmos enquanto sobrevivemos no mar da vida. A vida com Cristo, ela é um exercício contínuo e perseverante da fé. Ela não é realizada em um ambiente aconchegante e tranquilo. Nessa vida passamos por diversas lutas, tribulações, canseiras e enfados, dificuldades como quem está à deriva. E se você já tem caminhado com Jesus há um bom tempo, tem servido com zelo e dedicação como um bom ministro de Cristo, mas se encontra cansado, desanimado, adoecido, sobrecarregado, eu tenho uma palavra de encorajamento para te dar. Quando o curso de sobrevivência no mar ele terminou, eu estava arrebentado, com insolação, intestino solto, náusea, fraqueza, entre outros sintomas. Eu era noivo da Caroline e quando ela me viu, ela ficou assustada. Mas eu mostrei um certificado para ela. Aprovado. Se você está se sentindo assim hoje, meu irmão, minha irmã, ao final dessa dura jornada da prática da piedade, rumo à santificação de nosso corpo, eu quero te dizer que nós temos um certificado nos esperando. Está escrito pelo Senhor Jesus assim: aprovado, Filho de Deus adotivo, bem-vindo à casa de meu Pai. Essa é a promessa futura que nos está reservada. Por isso, o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo: fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que nós nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Que essa noite, irmãos, nós possamos pôr nossa esperança em Cristo e não cessemos de anunciar o evangelho da graça de Deus a todas as pessoas sem distinção. Talvez você esteja aqui essa noite e não conheça o Senhor Jesus. Mas Jesus, ele também pode te oferecer esse certificado de aprovado. Filho adotivo de Deus. Basta somente você crer. Creia em Senhor Jesus e será salvo. Ele é que nos ajudará na nossa caminhada cristã. Pois ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele também diz: eis que estarei convosco todos os dias desta vida. A caminhada na prática da piedade, na prática cristã, ela não é fácil, irmãos. Mas nós temos o nosso Senhor do nosso lado, como uma sombra, nos acompanhando todos os dias de nossa vida. Porque aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém, meus queridos? Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui para nos colocarmos diante de Ti, sabendo que somos fracos e dependentes do Senhor. Que jamais poderíamos alcançar uma piedade perfeita, uma santificação perfeita, se não fosse o Senhor o nosso modelo. A própria mistério da piedade encarnado. O Senhor é o nosso modelo, mas não somente o modelo, mas também o nosso guia. Que essa noite nós possamos achar em Jesus o caminho da boa prática da piedade. Nos ajude, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, a ler a Tua palavra, a orar a Tua palavra, estar em comunhão com os irmãos, para que possamos ser santificados e, no futuro, receber o certificado de aprovado. Bem-vindo à casa de meu Pai, filhos adotivos de Deus. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.